qual Ryzen 5 é a sua melhor opção atualmente? Bora falar um pouquinho sobre eles. Antes de tudo, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que a gente vai trazer muita informação boa aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os Ryzen 5. Principalmente ali, né, obviamente, a M4 pro 3000 para cima e a M5 também. Não vamos começar lá no começo da AMD M4, a gente não vai falar de Ryzen 5600, 2600, porque esses já são bem difíceis de achar e não estão valendo mais a pena. A gente vai falar basicamente dos 3000 para cima e também vamos pular alguns que não entram muito aqui no mercado brasileiro. Mas antes de falar de qualquer processador específico, a gente tem que especificar o que é o Ryzen 5, para que serve o Ryzen 5 se a gente for comparar com o Ryzen 3, com o Ryzen 7, com o Ryzen 9. Vocês já devem saber, o Ryzen 9 é o topo do topo, é o máximo que a AMD consegue entregar na geração atual que eles estão. Já o Ryzen 7 seriam os processadores para os profissionais, os processadores para alguém que precisa de algo que realmente não pode falhar e que precisa entregar um desempenho bom. Já o Ryzen 3 é o processador mais básico, é o processador mais custo-benefício e é o processador que tem ali o básico para rodar o que a gente tem atualmente para rodar, que seria o sistema operacional e os seus programas. Já o Ryzen 5 acaba sendo mais popular por ser exatamente o mais do meio ali, o mais que a galera mais gosta, por exatamente não ser o mínimo, ter mais que o mínimo e já estar pronto para basicamente boa parte das placas de vídeo quando eles são lançados. Por exemplo, já dando um spoilerzinho, o Ryzen 5 5600X, que é um modelo muito popular, acaba funcionando com basicamente qualquer placa de vídeo já lançada. Estamos falando aqui, né, das GTX, RTX para cima e das RX para cima. E isso inclui uma 4090 também. Então, o primeiro que a gente vai falar vai ser o Ryzen 5 3400G. A gente está colocando ele aqui basicamente só para mencionar, porque ele não é um processador que você vai acabar achando muito fácil atualmente, mas ele já foi um processador muito popular. Ele é do socket AM4, né, basicamente por onde a gente vai começar, a M4 DDR4, uma das plataformas, a plataforma mais popular que a AMD já teve, com dúzias e dúzias de processadores lançados para o AMD M4. O Ryzen 5 3400G foi lançado em 2019, ele tem 4 cores e 8 threads, então ele não é um processador 6 cores e 12 threads, como a maioria dos outros que a gente vai ver aqui, ele é 4 cores, 8 threads, então ele é um pouquinho menor do que o resto. O cache L3 dele é bem pequeno, em apenas 4 MB. O TDP dele é basicamente o padrão de quase todos os outros, 65 watts, e a capacidade máxima de memória RAM é 64 GB. Já a velocidade dessa memória RAM, temos o máximo de 2.933 MHz, o PCI compatível seria o 3.0 e ele tem a APU Vega 11. Não vai pensando porque tem Vega 7, essas coisas, que o Vega 11 é melhor. O Vega 11 é uma APU mais antiga, né, um gráfico integrado mais antigo, que não vai rodar muita coisa hoje em dia. Você pode comparar ele com um processador mais de entrada também do lado da Intel, um processador que vai dar vídeo, que não vai precisar de uma placa de vídeo, mas vai basicamente fazer um trabalho que um Ryzen 5 consegue fazer um pouquinho pior, por exatamente ser 4/8, não 6/12. Agora vamos falar do processador mais vendido de basicamente todos os tempos da AMD, que é o Ryzen 5 3600. Ele também foi lançado em 2019, bem no mesmo tempo que o 3400G. Ele tem uma litografia de 7 nanômetros, como todos os outros da M4. Ele é 6/12, então ele já tem ali 6/12. Um cache L3 de 32 MB, então ele já tem um cache bem elevado, principalmente se a gente for comparar com o 3400G. O TDP dele continua em 65 watts, mas a capacidade de memória vai para 128 GB no total e a velocidade máxima de 3.200 MHz. Já o PCI, ele acaba sendo compatível com o 4.0 também, e ele é um processador sem gráfico integrado. Nem preciso falar tanto do 3600 para vocês, porque vocês sabem o quão popular é esse processador, mas hoje, por outras opções disponíveis no mercado, o 3600 pode acabar não valendo tanto a pena, principalmente por ele ser um processador lançado há mais de 4 anos atrás. Agora vamos falar um pouquinho da versão que já vem com overclock de fábrica do 3600, que é o 3600X. Ele acaba sendo bem parecido nas outras especificações, o que acaba mudando é o clock dele, que vai de 3.6 para 3.8, e o turbo, que vai de 4.2 para 4.4.
O cache L3 continua mesmo em 32 MB, mas o TDP vai de 65 para 95 watts. Como é basicamente uma versão do 3600 que já tem um overclock de fábrica, ele obviamente vai acabar puxando mais energia. Mas mesmo assim ele acaba obviamente tendo uma performance melhor do que o 3600 padrão. E rapidinho vamos falar também do 3600 XT, que é um modelo bem parecido com o 3600, mas o que difere é que o turbo dele vai de 4.4 para 4.5. É basicamente a principal mudança entre os dois. Obviamente, o 3600 XT acaba tendo sim uma performance melhor. O 3600 XT você não vai achar facilmente, não é um processador que foi tão popular, principalmente por questão do preço dele, que era mais elevado que o 3600X e o 3600. Agora vamos falar de um processador um pouquinho mais novo, que é o Ryzen 5 4500, que acaba tendo uma data de lançamento de 3 anos depois do que o 3600, mas acaba não sendo melhor. Vamos ver um pouquinho dele. Ele também, obviamente, continua tendo uma litografia de 7 nanômetros, ele também é 6/12, mas o que acontece no core dele? Comparando com o 3600, acaba tendo o mesmo clock de 3.6 GHz e o turbo acaba diminuindo, isso mesmo, vai de 4.2 para 4.1. O que também diminui a quantidade de cache L3, que vai de 32 para apenas 8 MB. E também ele não tem o PCI 4.0, sendo apenas compatível com o PCI 3.0 para baixo. Mas por que a AMD lançou esse processador? Basicamente, ele existe tanto para substituir um pouquinho do 3600, trazer um pouquinho do custo-benefício extra para os novos processadores Ryzen 4000 e 5000 e ter umas tecnologias e umas eficiências melhores comparando com os processadores 1000, 2000 e 3000. Em questão de performance, o Ryzen 3600 acaba sendo melhor do que o 4500. E o outro processador que a gente vai falar aqui da linha 4000, lembrando que a gente só está falando de processadores de desktop, não vamos falar de processadores mobile, e seria o 4600G, que é só o processador mais vendido dos últimos 2 anos aqui na Terabyte. Mas por que ele é o processador mais vendido atualmente? Tudo é por causa do Gzinho. Ele tem o gráfico integrado muito bom, que a galera adora usar, porque o 4600G é um ótimo upgrade para você ir de um processador mais antigo para uma plataforma mais nova e já vir com gráfico integrado. E sabe o que é melhor? O gráfico integrado do 4600G pode se comparar com, por exemplo, uma RX 550. Não é uma placa nova, obviamente, mas é uma placa que você vai conseguir rodar muita coisa no 1080p e quase tudo no 720p. E isso sem placa de vídeo, só no gráfico integrado. Ele continua tendo um cache L3 menor, em apenas 8 MB, e o turbo dele é também de 4.2, então continua sendo pequeno. O que acontece é que o clock dele sobe do 3.6 do 4500 para 3.7 no 4600G. E ele também é apenas compatível com PCI 3.0, não tendo compatibilidade com PCI 4.0. Já lembrando vocês que gráfico integrado da AMD, os que vão servir para rodar jogos, você precisa ter Dual Channel para conseguir um desempenho bom, senão você vai ter muito stuttering, que tem vários vídeos no nosso canal mostrando exatamente isso que acontece quando você usa 2x4, 1x8, 1x16, 2x8, mostrando todas essas comparações de memória para você ver que vale muito mais a pena você pegar 2 pentes ao invés de um só. Agora, saindo dos processadores Ryzen 4000 e indo para os 5000, temos o Ryzen 5 5500. Ele foi lançado em 2022, tem um clock de 3.6 e um turbo de 4.2, um cache L3 de 16 MB, um TDP de 65 watts e o resto é bem padrão. Mas, como os Ryzen 4000, ele é compatível apenas com PCI 3.0, não tem compatibilidade com 4.0. E lembrando que quando eu tô falando que ele não tem compatibilidade com 4.0, no caso de você ter uma placa de vídeo 4.0 e você vai encaixar na placa-mãe junto com o seu 5500, ele vai funcionar, mas ele vai funcionar nas velocidades e na largura de banda do 3.0. Ele vai funcionar, mas não vai usar toda a potência que o 4.0 pode oferecer, comparando com o 3.0. Mas como vocês também viram, ele vai de 8 MB do 4500 para 16 MB no 5500 no cache L3, o que acaba sendo um belo de um up para você que quer jogar e performance em jogos. E atualmente na Terabyte o 5500 está saindo por 679, que é um altíssimo custo-benefício para você que quer um processador que vai te durar um bom tempo, com a maioria das placas de vídeo rodando sem problema nenhum. E agora, basicamente, o neto do 3600, temos o 5600, que é também um dos processadores mais vendidos na Terabyte. Ele continua sendo 6 cores, 12 threads,
clock de 3.5 e turbo de 4.4, o cachê dele é de 32 MB, TDP de 65 e o resto é tudo igualzinho, mas ele tem PCI 4.0. O 5600 eu diria que é um processador, o sweet spot ali dos Ryzen 5, porque ele é um processador atual, é um processador que vai te durar um bom tempo e é um processador que vai aguentar basicamente qualquer placa de vídeo que você colocar junto com ele no seu sistema. E também não perca que no nosso canal tem um vídeo falando dos 4 modelos do 5600 que hoje existem. Então, vou passar bem rapidinho pelos outros. 5600G é um modelo com gráfico integrado, o clock diminui um pouco, o cachê L3 também diminui um pouco, mas continua sendo um processador muito bom, por exemplo, para você que quer um processador bom para jogar jogos competitivos, mas mais para frente quer colocar uma placa de vídeo para ter uma performance melhor. Ele acaba tendo uma performance no lado de processador melhor do que o 4600G, mas no lado de placa de vídeo, o 4600G e o 5600G são iguais. A gente também tem vídeo comparando os dois. O outro modelo do 5600 que a gente tem é o 5600X, que é basicamente que nem a gente já viu do 3600, é uma versão com overclock já de fábrica. O clock dele vai de 3.5 para 3.7 e o turbo de 4.4 para 4.6. O cachê continua igual em 32 MB, TDP também, capacidade de memória total também e capacidade de velocidade da memória também, 3200 MHz. Mas você sabe que fazendo um overclockzinho, você consegue fazer ele rodar com memórias acima de 3200 MHz. E como eu já falei para vocês, o 5600 é um processador animal, que vai basicamente segurar qualquer placa de vídeo que você colocar nele. Minha principal recomendação para o AMD AM4, para a plataforma totalmente DDR4 da AMD, seria ou o 5600 ou o 5600X. A gente também tem outro 5600, que é o 5600X 3D, que a gente não vai falar aqui porque ele nem vai entrar no mercado brasileiro, e a gente tem aquele vídeo completo falando do 5600, que te fala um pouquinho mais sobre ele também. E esses são todos os processadores AMD AM4 que a gente vai falar do vídeo de hoje. Todos os processadores DDR4 já foram. Agora a gente vai falar dos últimos 2 processadores que já são DDR5, já na plataforma AMD AM5. O primeiro sendo o 7600, ele tem uma litografia de 5 nanômetros, continua sendo 6 cores e 12 threads, um clock de 3.1 e o turbo é o mais impressionante, que foi para 5.1 GHz. O cachê L3 continua em 32 MB, assim como o TDP em 65 watts. A capacidade total de memória continua em 128 GB, mas a velocidade, agora que estamos em DDR5, acaba passando para 5.200 MHz. E o PCI também vai de 4.0 para 5.0, então ele já tem uma compatibilidade maior e que vai durar mais tempo por questão das próximas placas de vídeos que ainda serão lançadas. E o seu irmão mais velho, o 7600X, acaba também tendo 6 cores, 12 threads. O clock dele é o que mais impressiona, que vai de 3.8 para 4.7 GHz e o turbo vai de 5.1 para 5.3. Cachê acaba ficando em 32 MB mesmo e o TDP vai de 65 para 105 watts. E de resto ele acaba sendo tudo igual comparando com o 7600. E da linha dos Ryzen 5, o 7600X acaba sendo o com melhor performance no geral. Lembrando que a gente tem ali encaixadinho o Ryzen 5 600X 3D, que pode ter performance melhor por causa do seu cachê maior, mas esse não entra no caso porque nem vai ser vendido aqui no Brasil. Ele está sendo vendido em uma loja exclusiva só lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, temos essa lista completa de todos os Ryzen 5 disponíveis no momento e eu vou te dar algumas indicações agora. De gráfico integrado, se você quer um PC que já vai rodar alguns jogos e depois você quer pegar uma placa de vídeo para rodar em 1080p, eu iria de 4600G. Já se você quer uma performance melhor no 1080p, depois que você pegar uma placa de vídeo, eu iria no 5600G ou mesmo no 5700G, mas esse não entra em caso desse vídeo. Agora, se você está procurando uma plataforma já testada como o DDR4 e quer uma performance que vai te dar uma boa quantidade de anos, você vai no 5600 ou no 5600X. Tudo depende do que você vai fazer com o seu PC. Se você vai querer dar aquela forçada extra nele, vai no 5600X. Agora, se você já está querendo ir para a plataforma do DDR5, já vai direto no 7600X, que já vai te dar um clock absurdo para você conseguir rodar
absolutamente qualquer coisa que você quiser. E lembrando que o 7600X que está na plataforma AMD M5 está numa plataforma mais nova que vai durar mais anos. Tenha isso em mente quando você for escolher as peças do seu novo computador. E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aí embaixo que eu vou tentar te ajudar o máximo que eu conseguir. Aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum update, dá aquela ativada no sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa o seu like, fechou? Até a próxima!